dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 445 do projeto Bíblia para Iniciantes, Efésios 5, fechando esse capítulo maravilhoso do livro de Efésios e fechando agora falando sobre os deveres do marido. Falamos no último sobre os deveres da mulher, né, falando sobre submissão, né, trazendo esse conceito de submissão aos olhos de Deus, que é estar debaixo de uma mesma missão. E essa submissão, ela traz ordem, né? É importante a gente entender que tudo que vem de Deus, ele traz três coisas para a nossa vida: ordem, beleza e abundância. Então, quando nós temos os papéis definidos dentro de um relacionamento, principalmente um relacionamento conjugal, onde é tão intenso, onde é o lugar, é o único relacionamento onde nós podemos expressar todas as formas do amor que Deus criou e colocou dentro do ser humano. É o único. Não existe um outro relacionamento tão poderoso quanto esse que você possa usar, por exemplo, o amor eros, né? Na Bíblia fala-se sobre 4 tipos de amor. É o amor ágape, o eros, phileo e estergos, ou estorge. E cada tipo de amor ele é apropriado para se expressar, para ser expresso e manifesto dentro de um tipo de relacionamento. E no relacionamento marital, no relacionamento do casamento entre um homem e uma mulher, o eros, que é esse amor, né, romântico, que esse amor que tem também traz aí o sexo, né, como a cereja do bolo, como algo maravilhoso, né, que pode ser também compartilhado dentro desse relacionamento e somente dentro deste relacionamento, né. Você não vai utilizar o sexo em qualquer outro relacionamento que não seja esse relacionamento, né. É uma unidade que só se consegue dentro do casamento. E o casamento foi criado por Deus. E o casamento ele é feito também para que nós possamos expressar e espelhar o mesmo nível de intimidade e de unidade existente na Trindade, onde 3 são um, né? E aqui no caso 2 são um, que na verdade 3, né? Fala lá em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, que é o homem, a mulher e Deus juntos. Quando você tem essa união, homem, mulher e Deus, dentro de um casamento, existe unidade, existe força, existe poder. Uau! É muito poderoso. Então, Deus é perfeito. Ele criou o casamento, ele criou o homem e a mulher e ele dá todos os direcionamentos para que nós possamos viver esse relacionamento de uma forma maravilhosa, de uma forma o quê? Abundante, de uma forma bela, com ordem, beleza e abundância. Você não acha bonito quando vê duas pessoas casadas, um marido e uma mulher, né, se relacionando com sabedoria, com amor, com respeito? Uau! É bonito de ver, né? Você olha e fala: uau, eu quero um casamento assim para você. Ordem, abundância, tudo vem dentro de um casamento nesse propósito. Amém? E vamos falar agora, né, sobre os maridos. Maridos, versículo 25. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, Cristo, ele é um exemplo tanto para o marido quanto para a esposa. Cristo é um exemplo de submissão. Ele se submete, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, ele se submete a Deus porque Deus faz tudo de forma que haja ordem, de forma que haja hierarquia, de forma que haja papéis. E ele se submete a Deus. Sendo igual a Deus, ele se submete a Deus, que é o cabeça. E a mulher, sendo igual ao marido, isso é bíblico, né? Homem e mulher são iguais, não tem diferenciação, mas dentro de um relacionamento, como o casamento, é importante que sejam definidos os papéis. E os papéis são definidos por quem? Por Deus. Não é a pessoa que vai chegar e combinar, vamos combinar aqui, você vai ser a cabeça. Não, não dá certo. Por quê? Porque Deus criou o casamento e ele criou dessa forma, simples assim. Às vezes as pessoas querem complicar as coisas, mas faça do jeito que Deus criou. O problema da humanidade é sempre querer ter uma ideia melhor que Deus, como Adão. Não, eu quero definir o que é bom ou o que é ruim, né? Por isso eu vou comer dessa árvore do bem e do mal, porque eu quero definir. Eu não quero que Deus defina para mim. Mas quando a gente deixa Deus definir, quando a gente se submete a Deus, à vontade dele, traz a presença dele para o nosso casamento, aí a ordem, a beleza e a abundância. Amém? Versículo 26. Não, vamos explicar melhor o versículo 25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, esse é o amor que Deus deseja, que Deus espera que os maridos amem a sua esposa. Um amor sacrificial. O amor ágape, não apenas o amor eros. O amor ágape que deve estar permeando qualquer relacionamento. É um amor sacrificial. Cristo entregou a vida dele. Ele mesmo entregou, não foi a igreja que pediu. Não é você, mulher, que você vai pedir que o seu marido entregue a sua vida por você. Não, é o próprio marido que vai entregar. E existe uma diferença aqui, né? Você dizer que ama a sua esposa e outra coisa, ela se sentir amada por você, marido. Então, se você não está tendo a habilidade de mostrar para sua esposa que você a ama verdadeiramente, assim como Jesus demonstrou à igreja, dando a sua própria vida naquela cruz, então tem alguma coisa errada. Você precisa demonstrar isso com atitudes. O amor, ele é demonstrado com atitudes, não da boca para fora. Não, eu amo você, eu não estou casado com você. Não é bem por aí. Tá, mas e as suas atitudes? Têm demonstrado esse amor? Você tem se entregado, você tem se sacrificado pela sua esposa, você, marido? Pensa bem em relação a isso. Porque é muito fácil você exigir respeito. Não, mas a minha esposa tem que ser submissa. Mas e a sua parte? Você está fazendo? Tá? Então é importante você fazer a sua parte. Eu recebi um questionamento, né, depois do áudio que eu mandei ontem, de uma pessoa que falou: poxa, Luiz Paulo, eu concordo que isso é verdade, mas eu tenho dificuldade porque o meu marido, ele não assume o papel dele. O meu marido, ele tipo assim, ele não é o cabeça. Eu que boto dinheiro em casa, eu que trago a proteção. E eu não sei se esse marido ele é cristão ou não. Mas lá em 1 Pedro 3, diz o seguinte sobre as mulheres: olha, se vocês mulheres sejam submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou se ele ainda não é o cabeça, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, assim, é o que eu falei para ela: olha, dê o exemplo, ore, respeite o seu marido mesmo assim, tá? Porque o procedimento da esposa, a mulher sábia edifica o seu lar. Tem muito poder. A
a postura da mulher dentro de um casamento, dentro da família, ela edifica. Provérbios 31, mulheres. Leiam Provérbios 31, né? Que você pode edificar, construir o seu lar, a sua família, com o seu bom procedimento. É poderoso, é poderoso. Versículo 26. Cristo, né, se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Foi isso que Cristo fez. A palavra que Cristo trouxe para a igreja purificou a palavra. Então, que seja a mesma coisa com o marido. Marido, que a sua palavra seja uma palavra que purifique a sua esposa, que seja uma palavra que traga vida para a sua esposa. E ele continua, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhança, porém santa e sem defeito. Então, assim, maridos, busquem apresentar as suas esposas sem mácula, sem ruga, sem defeito, né? Então, que as palavras que você fale sobre a sua esposa sejam palavras de bênção, de elogios, de admiração, né? de gratidão. Apresente a igreja, apresente a sua esposa, né? Dessa forma, gloriosa. Quando você for falar da sua esposa, coloque ela lá nas alturas, porque se você casou com ela é porque realmente ela é muito, muito, muito especial. Sim ou não? Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, como o seu próprio corpo. Porque tem algumas passagens que falam, né, que o corpo da esposa já não pertence mais a ela, nem o corpo do esposo pertence a ele, né? Os dois, eles são uma só carne e eles compartilham dessa intimidade, dessa unidade de uma forma tão perfeita, né, em que a tua esposa é o seu corpo, o teu marido é o seu corpo. Então, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Não dá para você dizer que você se ama se você não demonstra esse amor a Deus, a sua esposa e a você mesmo. Então, ame a sua esposa com atitudes, com palavras também, mas primeiro com atitudes. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Você não odeia o seu corpo, a sua própria carne. E se você odeia, isso tem alguma disfunção nisso aí, tem alguma coisa errada, algum trauma, alguma coisa aconteceu com você. Mas lógico que você quer fazer o bem para o seu corpo, para a sua carne, então ame. Alimente a sua esposa, proteja a sua esposa, seja o provedor dela. Ah, mas ela que bota dinheiro em casa. Não tem problema, não tem problema. Você pode trazer a provisão de outras formas, sendo sacerdote, né? Porque às vezes o homem, ele pode, como eu dei o exemplo, né? Talvez não está trazendo o dinheiro, não trabalhar por dinheiro, mas ele está provendo de uma outra forma, né? A nossa mente é muito condicionada a essa questão de trabalhar por dinheiro, mas nem sempre é assim, porque o nosso maior provedor é Deus. Acredite, o nosso maior provedor é Deus, pois não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Nossa vida está na mão de quem? De Deus. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Já li esse versículo, perdão. Versículo 30. Porque somos membros do próprio corpo. Porque somos membros do próprio corpo.
é o que Jesus, é o que a palavra está falando aqui. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. E nós, como igreja, somos membros do próprio corpo. Então você não vai querer machucar algo que faz parte do seu corpo. Você não vai querer machucar o seu braço, você não vai querer machucar algum órgão interno seu, porque faz parte do seu corpo. Então você não vai machucar a sua esposa, porque também faz parte do seu corpo. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui está fazendo referência a Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde Deus institui o casamento dessa forma. Olha o que Deus fez. Ele falou, olha só, o casamento é o seguinte: homem, você deixa o seu pai e a sua mãe. E olha que nem existia pai e mãe naquela época, né? Porque Adão, só existia Adão e Eva, não existia o pai de Adão, o pai de Eva. Mas ele já falou, olha, o casamento é assim, é para ser assim, né? O filho está na casa do pai e da mãe, mas para casar ele vai sair da casa do pai e da mãe, vai se unir à sua esposa e ali vão formar uma família. E ali é uma outra família. Se unirá à sua mulher e ali os dois vão se tornar uma só carne. Uma só carne, com os papéis bem definidos, papel de marido e o papel de mulher, como está sendo falado aqui. Versículo 32. Só mais uma coisa sobre esse versículo 31. Uma só carne, tá? Eu já falei aqui e vou repetir. Gente, a unidade é o que traz força em qualquer relacionamento. Tá? Lembra lá em Gênesis 11, quando o povo falava, todos falavam uma língua e eles queriam construir a Torre de Babel, e Deus olhou e falou assim, com essa unidade que eles têm, eles vão conseguir muita coisa, eles são muito poderosos dessa forma, então vamos quebrar isso, porque eles estão deixando esse poder, estão direcionando esse poder de uma forma errada. E Deus trouxe confusão das línguas e eles não conseguiram, né? Então isso é uma das coisas que o inimigo ele quer trazer, né? Uma das formas do inimigo destruir os casamentos é trazendo essa separação, né? Às vezes o casal fala, poxa, mas ele não me entende, eu não entendo ele. Parece que a linguagem é diferente, né? Um fala uma coisa, outro entende outra e tudo, e isso traz o quê? Vai trazendo uma separação cada vez mais. Não é bom que isso aconteça, que você traga a sua comunicação com amor, que você consiga entender, olhar para sua esposa, entender, buscar entendê-la, né? Mas ela não me entende, ele não me entende. Olha, pratica a habilidade da comunicação dentro do seu casamento. Eu gosto, o Bispo Robson sempre fala, né, da Sara Nossa Terra, a família é o laboratório da sua missão. Não adianta você querer ser um grande comunicador fora de casa se você não consegue se comunicar dentro de casa com a sua esposa. Aprende, busca a paciência, busca os recursos internos, busca a habilidade para que você seja um excelente comunicador, comunicadora com o seu cônjuge. E isso vai te trazer o quê? Força, poder. Eu já vou repetir aqui. Unidade traz poder. Seja um com sua esposa e com Deus. Três cordões, cordão de 3 dobras, perdão, não se quebra com facilidade. É poderoso. Amém? Versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo, o marido, a igreja, a mulher. Uma só carne, um só corpo, cabeça e corpo. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, ele conclui aqui, ele meio que
dar uma resumida nesse versículo 33. Então, o que o homem tem que fazer? Homem, ame a sua esposa. E mulher, respeite o seu marido. Respeito tem tudo a ver com submissão. Né? O que o homem mais precisa dentro de um relacionamento com a sua esposa é se sentir respeitado. E o que a mulher mais precisa dentro de um relacionamento com o marido é se sentir amada. Né? Então, dentro desse amor, vem também o quê? A proteção, vem a provisão. Né? São coisas que são importantes, né? Que o homem tenha, né? Que o homem assuma essa liderança que traz proteção, que traz provisão. Né? Lá em 1 Pedro capítulo 3 diz que a mulher é a parte mais fraca, né? O vaso frágil. Então que o homem cuide, que o homem possa trazer esse sentimento de proteção, provisão. Mesmo talvez não sendo o maior provedor financeiro. Né? Eu não estou falando de dinheiro apenas, tá certo? E a esposa respeite o seu marido. E dentro desse respeito vai trazer também o quê? A submissão, né? A admiração. E tudo isso vai fazer com que essa unidade seja poderosa e o seu casamento seja um exemplo, e seja uma referência, né? Espelhando Deus, a trindade de Deus. Essa unidade poderosa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós podemos expressar essa unidade, essa força no nosso casamento. Amém? E aí é poder, é força, é crescimento, é prosperidade, é abundância, é beleza, ordem. E aí tudo vai bem. E você consegue trazer para a sua família, para os seus filhos, um ambiente de proteção, um círculo onde você protege, porque você está trazendo tudo isso que eu mencionei aqui para dentro do seu casamento, para dentro da sua família. Amém? E você se torna uma referência para a sociedade, uma referência para os seus filhos, para a sua família, para todos que precisam. E você pode também, com esse exemplo, né, trazer pessoas para Deus, pessoas que não acreditam em Deus, olhando para o seu casamento, elas podem falar: uau, que lindo isso, como que esse casal consegue viver isso? Essas pessoas elas vão querer saber o que tem. E aí elas vão ser apresentadas ao porquê, ao motivo, à razão desse casamento ser desse jeito que é. E aí elas vão querer isso para elas também. Amém? Ficou um pouquinho maior esse áudio hoje, né? Mas eu acho que vale a pena. Vale muito a pena a gente falar sobre essa instituição, esse relacionamento poderoso que é o casamento, esse relacionamento entre homem e mulher. E vamos parar de querer ter uma ideia melhor, tá, gente? Porque Deus é perfeito, nos criou o casamento e Ele quer o melhor para mim e para você. Então, vamos ser submissos a Deus e cumprir aí a palavra dele, cumprindo os nossos papéis em cada relacionamento que a gente tiver. E ele vai continuar falando aqui no capítulo 6 de outros tipos de relacionamento também bem importantes, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe você e até o próximo dia do projeto.